na minha irmã, eu vou levando, vou para o carro com a aula para eu chegar em casa, porque como começa a assistir, gasto mais a minha bateria. Eu vou assistindo dentro do carro para chegar até a casa, é rapidinho. Beleza. Bem, está sendo começado a gravar agora, não sei porque eu já tinha colocado para gravar automaticamente, eu devo ter apertado aqui sem querer o botão. Uhum. E depois eu vou tentar, no final, fazer um resumão para as pessoas. Tá ok, mas eu vou ouvindo você, depois qualquer coisa eu vejo a gravação, mas acho que dá para eu chegar até em casa. Beleza. Chegar até a casa. Então, pessoal que está chegando agora, a gente começou a gravar agora. Eu vou só fazer um resumão para quem vai assistir depois, a gente poder, não sei porquê, ele ainda não está aparecendo para mim que está gravando, mas eu está voltando. Aqui está aparecendo recording, antes não estava não. Ah, muito obrigada. Viu? Tá que nem o Master 6 também estava a mesma coisa, não estava aparecendo. Então, para quem está chegando agora, bem rapidinho, e para quem está chegando agora ou vai assistir depois, aqui nesse primeiro slide que você vai poder parar o vídeo, tá, gente? Esse primeiro vai ser rapidinho. Aqui tem o conceito de liderança, porque a gente já tinha feito, não estava gravando. Aqui tem, basicamente, o papel dos líderes. Aqui é um alerta de que os líderes, né, nessa época que nós estamos, a gente precisa de líder, não de gestor. Então, liderança é ponto fraco em muitas empresas. Se vocês forem bons líderes, vocês têm grandes chances de crescerem nas empresas. E o Peter Drucker, que a gente está começando a falar um pouquinho da vida dele, tá bom? Que aí vocês podem pausar o vídeo e ler melhor. E falávamos sobre como ele trouxe essa ideia de que o líder, né, na gestão, ele tem tarefas, responsabilidades e algumas práticas voltadas para as metas organizacionais, para a sua equipe performar melhor e a responsabilidade social. Pedindo para as pessoas desligarem seu som, porque está vindo o som para cá, tá? Quem está saindo ou quem está entrando, desligar o som sobre tudo. Deixa eu ver se era a Terezinha, que qualquer coisa desliga. Sou eu, já vou desligar. Eu já te desligar, estou aqui, ó, já desliguei você, tá? Então, agora sim, vamos entrar no livro, que é a primeira obra que a gente vai discutir, que é o Executivo Eficiente. E ele fala essas 5 coisas, tá? Que o executivo eficiente, ele precisa gerenciar seu tempo. Opa, alguma coisa em comum com o Stephen Covey, que a gente já viu. Né? E, além disso, ele precisa focar em resultados que sejam claros. Né? Que resultados ele está buscando? Porque se a gente não sabe o resultado que a gente quer, a gente acaba não sabendo para onde está indo. Não é verdade? Então, ao eu focar resultados claros, eu vou também precisar mobilizar forças. Quais são as forças que eu preciso? Quais são as pessoas que vão poder me ajudar a consolidar os objetivos da empresa? E, obviamente, para isso eu preciso ter prioridades. Né? Hoje, no curso do Master Sales de Vendas, a gente falava sobre isso. Se você não tem prioridade, você está fazendo um monte de ação que não estão te levando a lugar nenhum. Então, um empreendedor, e aí eu estou falando de empreendedor aqui, embora a gente está falando do líder, mas o empreendedor ele é líder de si, da empresa, da equipe, do que ele tem. Se você não sabe quais são as metas principais da sua empresa para os próximos meses e anos, tem alguma coisa errada. Você tem que saber o que é prioridade. Senão você está abrindo muito o seu foco, o seu leque e não está conseguindo os resultados que você quer. E aí, como ele fala, né? Eu preciso me concentrar na tomada de ações eficientes. Então, esses 5 passos aqui, esses 5 seriam até hábitos também, comportamentos do executivo eficiente, vão fazer com que ele se destaque. E aí eu peço para vocês no seu caderninho anotarem, estou gerenciando bem meu tempo? Eu sou uma pessoa que consegue otimizar? Eu estou procrastinando muito? Eu sei que resultados eu quero para a minha vida. Vamos supor que você não tem uma empresa ainda, mas você tem uma vida, que é a maior companhia que tem, né, da sua vida, é a sua vida. Então, eu sei que resultados que eu quero para a minha carreira, para o negócio que eu estou pretendendo abrir, para a empresa que eu já tenho. Eu sou uma pessoa que consegue mobilizar forças, eu tenho uma equipe, se não tenho, eu tenho um network. Eu consigo estabelecer prioridades todos os dias. Todos os anos eu sei quais são as metas que eu preciso focar. E
Como que está minha tomada de decisão? Eu demoro a tomar uma decisão? Eu procrastino a tomada de decisão? Muitas vezes a gente não toma uma decisão querendo, com medo da dor. Só que não tomar uma decisão já é uma decisão. Às vezes não é a mais eficiente. Não é o que vai trazer o resultado que a gente quer. Então, por isso que eu tenho que ter claro, lá no número 2, qual é o resultado que eu quero. Porque isso vai me ajudar a tomar a decisão. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente de coaching que dava aula numa universidade, numa escola, e estava com alguns planos pessoais. E ela estava sendo consumida porque ela tinha que tomar uma decisão, e era uma decisão difícil, mas tinha a ver com o que ela queria. Só que ela ainda não estava com clareza de qual o resultado que ela queria. E quando ela teve clareza da qualidade de vida, do que ela precisava e que aquela não decisão não estava trazendo para ela, tomar a decisão foi a coisa mais fácil. Então, percebe que o executivo, o líder eficiente, ele vai ter essas 5 coisas bem amarradinhas. Se tiver pergunta enquanto isso, já vão postando, tá bom? Porque isso é um resumão, tá? Lembra que hoje é aulão, resumão de todos. Porque aí a gente vai para o Stephen Covey. Isso foi o Peter Drucker, agora o Stephen Covey. Faleceu em 2012. Ele tem, aqui no Brasil, ele tem a Franklin Covey do Brasil, mas ele tem uma empresa que eu não sei se é mundial, mas pelo menos Estados Unidos e Brasil tem. E o livro mais famoso dele, que muitos de nós conhecemos mesmo sem ser da área, é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele, nesse livro, que são os 7 hábitos, a gente vê que começa com esses 3, que são a vitória interior. Eu começo a liderar, eu começo a ser uma pessoa eficaz, um líder eficaz, quando eu primeiro começo com as questões internas, que é primeiro ser proativo. E da mesma forma, igual do Peter Drucker, vai anotando. Eu estou sendo proativo, vai se avaliando aí, tá? O que é ser proativo segundo Covey? É você não esperar ser mandado, é você ter iniciativa, é você assumir a direção, o controle da sua vida. Então você não sofre nada por causa de outro, você é o responsável pelas suas decisões, pelos frutos que você está colhendo. Aí talvez a pessoa fale, Solimar, mas isso é porque você não sabe da minha infância sofrida. Meu pai e minha mãe fizeram isso, aquilo outro. Mas seu pai e minha mãe já mudaram, talvez até já morreram, ou já estão em outra esfera. Você agora já é um adulto que pode escolher o que fazer com tudo isso que lhe fizeram, talvez, quando criança. Então, a gente ficar preso do mimimi que fizeram e tal, é a gente dar para outro o poder sobre a nossa vida. E esse outro pode ser os nossos progenitores, pode ser o nosso cônjuge, pode ser amigo, pode ser o nosso chefe, pode ser a situação do país. Se a gente está dando para o outro o poder da nossa felicidade, dos nossos resultados, a gente tem que começar aqui. A gente não está sendo proativo e, portanto, não consigo avançar na liderança, ok? Lembrando, se tiver pergunta, vão postando, tá? E ele tem um conceito maravilhoso nesse livro, que é comece com o objetivo em mente. Que é eu ter uma ideia lá do fim e assim eu conseguir voltar para onde eu estou e conseguir planejar, que é o que a gente vai falar lá do item 3, com base no que eu quero. Então vamos lá. Anotem aí, se vocês não fizeram esse exercício, mas se vocês puderem, quais são os papéis? Deixa eu dar um stop share aqui para poder ver vocês melhor. Quais são os papéis que vocês exercem na sua vida? Quem está dirigindo, por favor, não escreva, né? Que é o caso da Terezinha. Então, anotem todos os papéis. Indivíduo, dona de casa, mãe, pai, que for, anotem, por favor, 2 minutinhos. Eu vou dar uma pausa no... Eu não vou aparecer, mas eu estou vendo vocês, tá? Então,
Eu imagino, claro que vocês talvez não tenham terminado, mas a gente tem o primeiro que é indivíduo, a gente tem quem é casado, esposa, dona de casa, quem não é casado pode ser dona de casa também, né? Que tem que ajudar e tal. Filho, filha, irmão, irmã, amigo, membro de uma igreja, membro de um clube, de uma associação, profissional, de repente tem gente que trabalha mais de um lugar, então profissional em vários lugares. Vocês talvez tenham aí também quem está empreendendo o seu papel de empreendedor. No caso, a Tatiane, ela tem lá como profissional, mas dentro desse profissional tem papel de líder, tem um monte de papel. E quando a gente começa com objetivo em mente, a gente tem uma noção, primeiro, de quais são os papéis mais importantes. Lógico que vai ter momentos que eu consigo desempenhar vários papéis e vai ter momentos que um papel vai exigir muito foco e atenção. Se você que está aqui pretende empreender ou já está empreendendo, está vendo que esse é um papel que exige muito tempo, exige muita força, muita energia, muito trabalho. Não quer dizer que você vai deixar de lado os seus outros papéis, mas eles podem assumir um tempo menor ou uma relevância menor em determinado momento. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, o meu papel aluno era muito grande. Eu trabalhava de 8 às 18 e estudava de 7 às 10 da noite. Eu tinha papel profissional e o papel aluna. Indivíduo quando dava, era mais ou menos isso na época da faculdade. Namorado, não sabia nem o que era isso. Mentira, sabia sim. Sempre dá um tempo, né? Mas era menos. Teve uma época na pós que eu tive que abrir mão de um namoro, porque eu estava trabalhando, estudando, e eu não tinha tempo para o namoro, não era relevante. Lembrando que tempo é questão de prioridade. Então, naquele momento, não era prioridade o namoro. Percebe, né? Não tinha tempo. Então, quando a gente tem esses papéis, a gente tem que ter clareza assim, o que eu quero alcançar? E o Stephen Covey, ele coloca pesado, foi uma das atividades, se não me engano, foi a 3, que até, não sei se foi o Brian ou se foi o Jonathan, um dos dois falou, nossa, eu não consegui fazer a 3, que fala de a gente imaginar que estamos no nosso próprio funeral. Pesado, né? E você chega lá e vai ter pessoas que nos Estados Unidos tem muito serviço de funeral que as pessoas dão um discurso, né? Então ele fala que as pessoas imaginarem que, sei lá, seu pai, ou sua mãe, ou seu cônjuge vai falar, um amigo e uma pessoa do trabalho. Percebe que são papéis bem grandes que a gente tem, são bem importantes. O profissional, o familiar e o do âmbito social. Então vamos supor que fosse seu pai, sua mãe ou seu marido, o que ele falaria de você? O que você gostaria que ele falasse? Se fosse um filho, por exemplo, quem tem filho aqui. E se fosse a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, o que ela teria para dizer de você? E alguém do teu ambiente de trabalho, pode ser um sócio, pode ser um chefe, pode ser um colega. E encarar que a gente vai morrer, desculpa se eu estou falando, se você não sabia disso, hoje à noite está descobrindo, mas a gente vai morrer. E qual o legado que eu pretendo deixar? Então, eu vou falar do meu filho, Lucas, né? Um papel muito importante para mim, que é de ser mãe. E eu tenho um dos legados que eu quero deixar são memórias afetivas positivas, que envolva o Lucas saber que eu poderia ser a mulher mais ocupada do planeta, mas que eu teria tempo para ele. Vamos almoçar juntos, vou buscar na escola, quando não dá para buscar na escola, mas se ele chegar eu vou estar em casa, eu vou levar ele até a van, vou a todas as festinhas que me convidarem, mesmo que eu odeie festinha de criança, mas eu vou a todas as festinhas que ele for convidado, todos os passeios da escola que quiser, eu vou me esforçar para que ele possa ir, enfim, tem um monte de coisas. Eu escrevo cartas para ele, eu estou apontando para cá, eu acho que eu já mostrei, não sei se foi na Transformação, no grupo Transformação, foi um grupo que tem. Desde os 6 meses dele eu escrevo cartas, que eu só vou entregar quando ele fizer 18 anos. Ou se eu morrer antes, que eu não sei, né? Mas enfim, eu vou entregar para ele com os 18 anos. Então, aqui, claro que não são cartas que eu consigo escrever com a frequência que eu gostaria, mas eu sempre tento buscar e ali tem foto, tem desenhos dele, tem coisas que ele disse, enfim, tem coisas que eu quero que ele saiba para a vida, que ele aprenda. Percebe que eu só estou fazendo isso porque eu estabeleci o fim. Comece com objetivo em mente. Qual é o meu objetivo para esse papel? E aí, lembra do planejamento semanal que já está lá no grupo? Quem não viu,
tá lá no grupo que tem o planejamento semanal. Eu deixei no WhatsApp, se não me falha a memória, e também no grupo. Quando eu planejo semanalmente, que eu estou no hábito 3 agora, eu vou planejar pensando no meu papel de mãe. Lembra que eu quero memórias afetivas, tarará. Então, eu vou imaginar o que naquela semana dá para eu fazer com o meu filho que vai contribuir com isso. E assim fica fácil de eu não esquecer o que é mais importante. Porque a gente é engolido pela rotina. A gente trabalha pra caramba, o dia só tem 24 horas e a gente se atropela no meio de tanta coisa. Então, isso vai ajudar a fazer com que eu pare quando eu planejo semanalmente, que é o hábito 3. Eu vou compartilhar novamente para vocês lembrarem que hábito 3 que ela está falando, que eu não lembro. Vocês estão vendo aí, aqui, né? Sim? Júlia, tá vendo? Todo mundo, né? Só fazer ok. Então, comece pelo começo, que é primeiro mais importante. Como funciona aquela planilha para o Stephen Covey, tá? Eu tenho 168 horas na semana. É coisa pra caramba, né? 168, uau! E aí eu começo ali, meu papel de mãe, meu papel de profissional, meu papel de empresária, o que for. Geralmente de 3 a 5 papéis no máximo por semana. Eu não consigo desenvolver todos muito bem, tá? Vamos supor, se é uma semana de aniversário de uma amiga, de repente vai entrar meu papel de amiga ali, de visitar, de fazer alguma coisa, ou não é aniversário, mas a gente quer juntar os filhos, percebe? Eu tenho que planejar, por isso que planejar é importante. E aí eu vou ver, assim, quando eu for planejar, vocês lembram que tem lá, quem pegou a planilha, tem lá de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, não lembro, as horas, e eu tenho todas aquelas horas para mim. Supostamente, que é claro que a gente sabe que tem um horário que a gente trabalha e que às vezes é fixo. Mas eu vou começar não por essas atividades, eu vou começar pelas minhas metas. Então, por exemplo, como empreendedora, eu tenho a meta de ter mais 4 clientes de coaching de negócios. Faz de conta que essa meta é importantíssima para esta semana. Como mãe, eu tenho a meta de organizar a festinha da escola dos aniversariantes do mês. Como indivíduo, eu tenho que fazer meu check-up anual. Estou chutando aqui. Isso são as minhas metas. Claro que eu coloquei metas mais em forma de tarefa, mas para ficar fácil. Isso não pode terminar a semana sem eu fazer, porque é importantíssimo. Antes de planejar minha semana, então, eu já olho a minha agenda e começo a encaixar. Tem que estar lá no planejamento semanal, na segunda, na terça, na quarta. Ok, organizar a festinha do Lucas, acho que segunda-feira eu posso falar com as mães na escola. Eu vou colocar o horário que eu vou fazer. Check-up anual eu ainda não marquei. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar. Não sei se vai conseguir para a semana que vem, mas pelo menos tem que marcar. E eu vou marcar na terça-feira. E eu separo lá o horário. Os 4 clientes, eu já vou ter que gastar um tempo, não é assim, ou pego 4 clientes, quer ser meu cliente, vem cá. Então, de repente, vai ter que desdobrar em algumas ações que eu vou colocar durante a semana. Por exemplo, vou escrever uma proposta na segunda, vou ligar para 20 pessoas na terça e na quarta. Estou chutando aqui, tá, gente? Não tem que ser assim. Na quinta, eu vou fazer visitas. Percebe? Então, eu tenho que planejar e depois eu ajusto as demais atividades. Não sei se vocês viram o vídeo das pedras grandes, assistiram? Quem assistiu? As pedras grandes, do Stephen Covey. Eu deixei lá, agora fiquei na dúvida, hein, gente? Eu dou aquela dúvida assim, eu deixei lá. Eu vou entrando aqui no curso só para saber se eu tenho, se eu deixei. Se eu não deixei, porque às vezes a gente acha que deixou, tem um vídeo dele que se chama As Pedras Grandes, que é ele com uma mulher, e ele tem um balde, e ela tem que colocar um monte de pedra dentro. E ainda colocar areia. E é muito engraçado, porque ela vai tentando colocar e não consegue, porque o balde já está com areia. E depois ele esvazia um balde novo e ela primeiro coloca as pedras grandes, que é relacionamento, carreira, tempo com o marido, trabalho na comunidade, tudo que é importante e que às vezes, lembra lá dos quadrantes, o quadrante 2, vai ficando para depois. E aí ela, depois que ela consegue colocar as grandes, que ela joga areia, ela consegue que tudo se encaixe. Então, o teu planejamento semanal, ele tem que ter primeiro o que é mais importante.
o restante vem depois. Então, Netflix é importante? Não, é uma maravilha, é uma delícia. A gente fica viciado, vai um atrás do outro. Mas ela só entra aqui na minha vida se eu já fiz o mais importante, eu me dou de prêmio. Às vezes eu me permito, gente, numa boa, um sábado inteiro, ver uma série atrás da outra. Mas desde que, como minha mãe falava assim, primeiro a obrigação, depois a devoção. Não sei se vocês já ouviram falar nesse ditado. Então, de certa forma, é o que a gente tem que fazer. O problema é quando as pessoas invertem. Aqui, opa, passa aqui. Esse quadrante, vocês, não sei se vocês chegaram a ver na pesquisa de vocês, e lá no grupo. O Stephen Covey, ele fala que tem 4 formas de a gente administrar o tempo. E que a maioria das pessoas está nesse quadrante 1. Agora vai ser o momento da verdade. Pegue o lencinho para chorar, se for o caso. Que é as pessoas viverem apagando incêndio. Elas só tomam decisões quando já está em crise. Ela só vai ao médico quando a hérnia já está estourando. Ela só vai visitar um amigo quando é o enterro dele. Eu estou exagerando aqui, mas percebe? Ela só vai fazer alguma coisa, ela só vai colocar grade no portão quando ela é assaltada. Então, as pessoas tomam decisões por causa da dor. Então, são as crises, é tudo urgente, projeto que está com data marcada, que a pessoa tinha 3 meses para entregar, aí na semana da entrega está desesperada, porque não fez nada, é o imposto de renda no dia 30 de abril, que está todo mundo lá fazendo no último dia, e assim por diante. O quadrante 1 são coisas que são importantes e urgentes. Esse é o grande problema. Elas são importantes e urgentes. Ela se tornou uma urgência. O quadrante 2, o Stephen Covey fala que é aqui que a gente tem que fazer e é aqui que vai nos ajudar a começar com o primeiro mais importante, que eu vou planejar, vou trabalhar prevenção, criatividade, o planejamento, o desenvolvimento, o relacionamento. E como não é algo que está dando muito problema, a gente vai deixando. Só que um dia ele vira um problema. Porque se eu não previno, né, minha saúde, se eu não previno, eu posso acabar tendo uma doença. Se eu não previno o desenvolvimento do relacionamento com meu filho, daqui a pouco eu estou querendo saber por que meu filho não conversa comigo. Percebe? Então, eu preciso gastar, de acordo com o Covey, mais tempo nesse quadrante 2. Então, dá uma olhada bem nele e fala assim, querido, desculpa se eu não estou te olhando com muito carinho. A partir de hoje, juro solenemente, né, dá atenção. Porque é aqui que você vai desenvolver o seu legado. O quadrante 3, ele é urgente, mas não é importante. Por exemplo, estamos aqui, nós. Lembra aquela hora que eu falei, nossa, desculpa, tocou o telefone, estou desligando, não vou atender. Mas foi urgente, porque ele estava tocando, estava me atrapalhando, possivelmente se fosse ficar tocando e atrapalhar vocês, é urgente. Não necessariamente importante. Ok? Então, é uma interrupção, um telefonema, uma atividade bacana, coisas estressantes que você tem que fazer. Agora, o quadrante 4, ele nem é urgente, nem importante. Então, o ideal é que ele fosse o mais zerado possível. Zerar é impossível. A gente acaba fazendo coisinhas que não são tão importantes, nem urgentes. Mas não dá para ele ser o seu foco. Quantas horas você gasta nas redes sociais? Percebe? Poxa, mas Solimar, rede social é um momento de alegria na minha vida. Bacana. Mas estipula esse momento de alegria. 20 minutos, 30 minutos, o que for, mas você estipula. Porque tem gente que gasta 3, 4 horas nas redes sociais. E o pior, se eu perguntar a cada um de nós, incluindo a mim mesma, tá? Quais foram as últimas 5 coisas que a gente curtiu na rede social? A gente não lembra. Percebe? A gente não lembra. Então, o foco para Stephen Covey é trabalhar no quadrante 2, por isso que aquele planejamento semanal, com a ideia dos papéis. Ó, começa com objetivo em mente. Onde eu quero chegar nesse relacionamento? Essa semana eu compartilhei um texto do Carpinejar com algumas pessoas, eu não sei se eu compartilhei com vocês, que o texto é muito mais bonito do que eu vou resumir, mas em resumo, ele levou o pai ao hospital e teve que preencher lá aquela fichinha de admissão.
tipo sanguíneo, alergia, já fez alguma cirurgia, não sei o quê, e ele não sabia responder nada. Então ele fala que o pai já nasceu um pacote lá fechado e pronto, e ele nunca tentou desembrulhar aquele pacote e conhecer. Mas muitas vezes isso acontece entre irmãos, entre filhos, em casa o pai e a mãe com o filho. A gente às vezes esquece de, olha lá, tocando o telefone. Eu deveria ter deixado o telefone da Arete, que eu pensei, ninguém vai ligar às 8 da noite. Ó, urgente. Não necessariamente importante. Mas atrapalhou, percebe? Foi uma interrupção. Foi o quadrante 3 nesse momento. Poderia ter sido evitado? Sim, se eu não fosse ingênua de achar que o telefone não ia tocar durante a apresentação, porque é da Arete, está escrito lá, horário comercial. Percebe? Então, até aí tá claro, gente, que muitas vezes a gente fica se matando nesse quadrante 1. Vocês já se identificaram em algum momento preso nesse quadrante 1? Sim, exato. Então, nesse momento, a gente começar a passar para o quadrante 2. E esse stop é um stop agora de, vou me avaliar. O que vocês vão fazer? Na folhinha de vocês vão desenhar esses quadrantes. Colocar, não precisa escrever essas palavras não, tá? É só colocar quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e 4, né? São 4, Solimar. E vocês vão agora anotar por alto, porque aqui a gente não vai ter um número exato, qual é o percentual de tempo que você gasta em cada um. Então, você vai pegar lá, quadrante 1, atualmente, quantos por cento do meu tempo no dia eu gasto aqui? E o 2, o 3, o 4 e o 5. Anotem aí, por favor, 1 minutinho, 2 no máximo. Deu para entender todo mundo? Lembra que o total tem que dar 100, tá, gente? Vai colocar assim, 80% no 1, 80% no 3. Tem que ser, não é? Porque tem o pessoal que é de humanas aqui, né? Que nem eu. Beleza. Gostaria de uma pessoa. Vocês agora. Uma pessoa não, desculpa. Eu vou só parar de compartilhar. Que eu vou colocar vocês em uma sala em dupla. É aleatório, eu não sei com quem vocês vão ficar. E vocês vão compartilhar rapidinho com essa pessoa assim: olha, eu tô tantos por cento no quadrante 1, tantos no 2, tantos no 3, tantos no 4. E o meu ideal, que agora você vai ver qual é o ideal que você gostaria de estar em cada um e compartilhar uma com outra. Vocês vão fazer isso em 2 minutos exatos e eu vou voltar à sala, tudo bem? Deu para entender o que é para fazer? Tatiana e Brian precisam ainda entrar e Penha, você também tem que entrar, Penha. A Silvia já está te esperando na sala, tem que join, tá?
Esse negócio de join é se juntar. Brian e Tatiane foram colocados juntos, não sei se estão me ouvindo. Só faltam Brian e Tatiane. Se estiver me ouvindo, dá sinal de vida, tá? Brian e Tatiane. Tatiane já entrou, só falta o Brian entrar. Brian tá com a gente? Bem, já que o Brian não está juntando, eu vou entrar para fazer com a Tatiane. Pessoal que está chegando, a gente está esperando os outros saírem das salas. Em 35 segundos, vai, todo mundo, querendo ou não, vai sair. Foi tão rápido. É rápido. Mas aqui tem 27 segundos. Eu estou dando um tempo ainda. Vocês já fizeram rapidinho, né? Vocês que voltaram. Não, a gente pensou que era para sair logo. Não, é porque é 2 minutinhos mesmo, vocês estão certos. Mas aí eu deixei os 2 minutinhos e coloquei mais alguns segundos. Daqui a pouco volta tudo, mesmo sem ter terminado de falar. A pessoa nem é bem para compartilhar mesmo e voltar. 5 segundos, 4, contagem regressiva. 3, 2, 1. Todo mundo bem. A pessoa se sente abduzida, voltei. Contando a história da vida, se deu mal. Bem, gente. Solimar, só um minutinho. Eu prefiro, por exemplo, eu coloquei meu celular no silencioso, mas e aí depois eu estava conversando com ela não estava me ouvindo, porque na verdade você desligou a gente no mudo, é isso? Oh, meu Deus do céu, desliguei você, mas não. Agora já acertei aqui. Então você desliguei foi sem querer. Shut up! Don't talk in class! Foi sem querer, não foi? Foi sem querer, querendo. Eu tinha só colocado mute naquela hora, mas eu jurava que tinha tirado. Foi mal, obrigada por me sinalizar. Marmelada, Tatiana e Brian juntos, eles se conhecem, eu acho. Tenho quase certeza, não lembro. Só estou falando besteira, que às vezes eu esqueço quem se conhece. Gente, nos conhecemos. Quem é que ficou comigo? Não sei, eu vou te emudecer agora, que nesse momento, microfones desligados, por favor. Senão a gente não sai daqui hoje. Que absurdo emudecer uma pessoa que é tão parceira, gente. Já vai nunca mais fazer parceria com a Aretê. Bem, eu não sei como é que ficou aí o de vocês, mas esse aqui é uma sugestão, tá? Lembrando que a vida não é tão assim exata, de como nós deveríamos distribuir nosso tempo. Olha que lindo. Vê se ficou mais ou menos assim no teu. O ideal é que a gente gaste um tempo sobremaneira maior em atividades não urgentes, mas que são importantes, porque elas são de prevenção, planejamento, criatividade, desenvolvimento de relacionamentos. Não tem como a gente falar que não vai ter urgência, claro que vai ter. Imprevistos acontecem, uma batida de carro acontece, alguém doente acontece, então a gente não tem como falar não vai ter nada urgente, importante, vai ter, mas que seria o ideal que seja 20%. As não importantes e urgentes, estava aqui, o telefone não parava de tocar, então
Não dependia de mim, mas aconteceu. E aí, olha aqui, ó. Não importante e não urgente, a gente ainda deixa 5% para Netflix, gente. Olha que alegria. Então, é só saber usar o tempo com sabedoria. É que é lógico que é só uma estimativa, a gente vai se avaliar e ver, e eu espero que tenha sido produtiva a conversa de vocês sobre isso. Porque agora a gente vai, né? Já sou proativo, já sei o que eu quero, onde que eu quero chegar lá no final, e então eu já consigo me organizar em termos de tempo. Eu alcancei, segundo o Coven, a vitória pessoal. E aí eu preciso ir para a vitória que ele chama de... Como é que é? Externa? Acho que chama de externa, gente. Alguma coisa assim. Que é de fora, tá? Então, por que eu coloquei entre parênteses? Numa das primeiras versões do livro dele, ele falava pense, ganha, ganha. E hoje em dia parece que as versões estão busca o benefício coletivo. Eu falo muito com os meus clientes de negócios e do Master Sales, que é o curso de vendas, né? É o treinamento, mentoria e coaching, vendas de serviço. Eu falo, tem que ser muito bom para você, mas tem que ser muito bom para o outro. Então, por exemplo, eu não ofereço um curso, um serviço para o meu cliente que não seja para genuinamente resolver um problema que ele me diz que ele tem. Eu tenho aqui a Júlia, que não vai me deixar mentir sozinha, mentir com todo mundo, brincando. A Júlia ela fez um processo de coaching de vida. E aí a gente resolveu questões que estavam ali a impedindo de dar uma acelerada. E aí ela depois foi fazer o coaching de negócios. E tinha uma meta para 3 anos que ela já bateu em menos de 1 ano. Percebe? Então, é isso que é a meta do teto do MEI que ela já alcançou. Então, quando eu converso com o meu cliente, ele vai me contar, estou assim, estou assado, estou procurando isso, procurando aquilo, eu vou ouvindo para perceber o que pode ser bom para ele. Porque, óbvio, vender eu também quero. Anteontem, sei lá que dia, que eu não sei mais nem que dia que é hoje. Segunda-feira eu fui a uma escola e essa escola, antes de ir da escola da Terezinha, que eu também fui lá na escola da Terezinha, essa escola queria um treinamento para uma equipe agora em dezembro, mas a equipe já entra de férias dia 17 de dezembro. Claro que eu quero ter dinheiro e passar Natal mais gordo, não é verdade? Só que mais do que isso, tem que ser bom para o meu cliente. Eu falei, olha, a tua equipe está entrando de férias dia 17. Você vai pegar um treinamento que ele não vai colocar em prática na segunda-feira seguinte. E ele vai ficar um mês sem... Já vai ter esquecimento. Então não vale a pena para vocês, vale a pena para mim. Eu fazer o treinamento agora, oba, dinheiro que entrou, concordam? Mas não pode ser. Então, um líder, ele tem que pensar no benefício da sua equipe, no benefício dos seus parceiros, no benefício dos seus fornecedores. Claro, da empresa dele também. Não pode ser assim, favoreceu todo mundo e ele não. Mas tem que ser algo bom. Então, eu sempre tento. Eu negocio forma de pagamento. Eu negocio. Você compra isso, eu te dou mais alguma coisa, porque tem que ser bom. Você faz isso, o seu resultado vai ser aquele outro, curso do Master Sales. Pelo menos 30% no aumento das vendas. Então, percebe? Então, eu não posso ter, como empreendedor, eu estou trazendo agora para a gente que é empreendedor. Vou dar um exemplo da Silvia, não a Silvia, tá, Silvia? A profissão da Silvia, ela é advogada. A maioria das pessoas tem uma visão muito ruim de advogados, porque muita gente no mercado quer eu vou usar a palavra extorquir, ela fala, não é isso o significado, mas eu vou usar extorquir o cliente, tirar, depenar o cara, e às vezes ele não vai entregar a solução que ele está prometendo, tá? Uma conhecida, ela, infelizmente, o filho dela fez o que não devia, aquela coisa toda, foi preso. E ela estava desesperadamente querendo não sei quantos R$1.000, porque o advogado falou que ia soltar, mas não ia, porque não era uma coisa que era inafiançável, tinha que passar. Eu não entendo muito bem, vou falar besteira aqui não, porque tem a Silvia. Mas era claramente que ele não ia fazer. Mas a mãe estava no desespero que ia, percebe? Então tem que ser o benefício coletivo. Uma coisa muito desses hábitos, muito desafiadora, é esse hábito número 5. Principalmente em épocas de redes sociais, né? Primeiro compreender, depois ser compreendido. Nós que trabalhamos como empreendedores, eu estou colocando vocês todos como empreendedores, eu vejo a Terezinha é um grande modelo aqui, tá, gente? Ela tem uma escola há 30 anos e ela
deve saber, deveria até estar dando essa aula aqui nesse momento do compreender. Quantas vezes ela deve receber lá pai, mãe, pessoas exaltadas, pessoas que não entenderam bem um bilhete, pessoas que não entenderam alguma coisa, pessoas que estão sem dinheiro. E ela vai buscar primeiro entender o cliente. Então, é isso que a gente precisa, entender meu cliente, para depois ser entendido. Então, no curso de vendas, por exemplo, é o que eu falo o tempo inteiro. Eu primeiro preciso entender o meu cliente, entender as necessidades, para aí sim eu buscar um diálogo com ele. O sexto hábito fala de criar sinergia. Criar sinergia é aquele famoso de 1 mais 1 não é igual a 2 apenas. 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 25, pode ser 40. Então, criar sinergia é algo essencial, porque sinergia vem do grego, que significa o poder da união. Então, quem é ineficiente, quer ver uma pessoa ineficiente? Só ela que tem razão. O mundo inteiro não presta, ninguém presta, só ela que sabe fazer as coisas, né? A minha irmã diz, gente, minha irmã não está aqui nesse curso, mas ela fala, vulgo sogra. Horrível isso, gente. Porque, no geral, lembrando que eu estou brincando aqui com o estereótipo de sogra, eu posso falar que a Terezinha é uma sogra, gente. A Penha está também no caminho aí, eu, você. Mas ela brinca que sogra é aquela, a nora nunca vai fazer o que presta do jeito que ela faz para o filho. Então, brincando assim, mas a gente pensar, será que eu estou agindo dessa maneira na minha empresa? Né? Tem gente que não cresce porque é centralizador. Só eu que sei fazer. Se eu for fazer assim, eu não cresço, porque a empresa, para crescer, eu preciso de colaboradores. E aí, esse último hábito, que é fundamental, que ele chamava de afine, o instrumento agora é afine a serra, então dá no mesmo, que nada mais é do que aquela velha história, que talvez vocês já conheçam, de 2 homens, né, numa disputa, numa competição de quem cortava mais árvores. Na época que isso era politicamente sustentável, né? Podia. Então, o fortão lá, só cortando. Toda vez que ele olhava, o senhor mais idoso, menos fortão, só sentado. Ele, pô, tá no papo, o cara só tá sentado, tá nem aguentando. E pá. E só cada vez mais ele cansado, com mais dificuldade. E ao fim do dia, em resumo, logicamente, quem ganhou foi o senhorzinho. Mas como? Toda hora que eu olhava, você estava sentado descansando. Ele, não. Nesse momento, eu estava afiando o machado. E aí ele, com o machado afiado, logicamente, conseguia cortar com mais facilidade que o outro que tinha que ter mais força e cortava menos. E como que isso se traduz para a gente, como líder? Isso se traduz, segundo Stephen Covey, em 4 partes, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né, das nossas relações e do nosso espírito. E aí, espiritualidade não necessariamente religiosidade, mas o que você... Oi? Alguém falou? Não, né? É você cuidar de todas as suas áreas, porque a gente trabalha tanto, mas a gente precisa estar com as nossas emoções em dias, com o nosso exercício físico, né? Nossa fisiologia, nosso físico bem, né? Saúde, bem-estar, nossos amigos que alimentam a alma, né? Nosso intelecto, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa dormir, né? Tá lá no físico, o nosso emocional, o nosso espiritual. Então, cuidando dessas partes, segundo Covey, ele no livro dele ele faz um desenho que é tipo um círculo. O afine, o instrumento, ele não é um hábito isolado, ele perpassa todos os hábitos, ele circunda. Eu só consigo desenvolver os outros hábitos a partir desse afinar de instrumento. Pessoal, até agora a pergunta está clarinha? Tá vendo que o papel do líder começa cuidando de si. Eu vou trazer a máxima bíblica, mesmo para quem não for cristão, mas a máxima diz que ame ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso cuidar de mim para cuidar dos outros, ok? Se tiver pergunta, coloca aí no chat, por favor, porque a gente vai para o terceiro guru da noite, que é o Robert King, aquele que eu falei que eu sempre esqueço, o nome dele é tão fácil, que é Robert. Isso aqui é um pouquinho de quem ele ainda é vivo, tá? E ele promove liderança muito voltada para liderança positiva e ética empresarial.
Eu tenho um curso que geralmente eu tenho feito mais individualizado, mas eu estou querendo levar para empresas, que é o líder positivo. Que é o líder positivo? Não é só que, cara, ok, vai dar tudo certo. Não é isso. É que ele utiliza principalmente os recursos da psicologia positiva, que é do florescimento, que é uma liderança baseada nos pontos fortes. Então, tem um teste que eu acho que até a Júlia eu sei que fez, a Terezinha eu estou na dúvida, que a gente descobre as 5 forças principais. Então, Ai, oi? eu fiz sim. Fez? Ah, ótimo. Então, vocês sabem qual que é esse teste. Então, tem 5 forças. Você fez no grupo Transformação, não é isso? Ah, beleza, estou tentando lembrar. Então, é um teste psicológico e a gente vê as 5 forças. O líder não precisa nem desse teste, vamos dizer assim, mas ele busca conhecer a sua equipe tão bem, e eu posso falar, não é que a Terezinha está aqui não, mas a Terezinha fez um coaching de liderança comigo, e ao final eu falei assim, cara, você já é uma líder maravilhosa. O resultado dela de uma avaliação de 360 graus, que é uma avaliação que a gente faz a equipe avaliar o líder, foi altíssima. Não foi porque o pessoal estava com medo de perder emprego, não. Não é a avaliação maquiada, é realmente ela busca, e eu estou falando por ela aqui, até pode me corrigir, tá? Se eu estiver falando besteira, Terezinha, mas pelo que eu percebi no processo de coaching, que ela busca conhecer cada liderado, para que ela possa atender as necessidades de cada um. Porque, gente, o ser humano ele não é motivado igual. Embora tenha a regra de ouro que é trate o outro, né, como você gostaria de ser tratado, na verdade isso já é questionável, é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Isso serve para a sua equipe, isso serve para o seu cliente. Então, vai ter alguém na tua equipe que, nesse momento, ele vai ser motivado com aumento salarial. Vai ter outro que não é isso que vai motivá-lo, que ele está precisando de reconhecimento, está precisando ter mais desafios. Já vai ter outro que ele vai precisar que você simplesmente o ouça, o encoraje. Então, essa questão é a questão da liderança positiva, de você extrair o melhor de cada pessoa que está na sua equipe, tá? Então, o Robert King, ele fez um estudo sobre os modelos de gestão do passado. Se a gente for... Quem estudou administração, como a Ana Paula, não sei se está aqui com a gente ainda, não está dando para eu ver, viu, não sei se o Brian estudou isso, eu não lembro a formação do Brian, eu sei que ele já falou que trabalha em hospital, acho que eu contei. Estou tentando lembrar, depois me corrija aí, Brian. Ele começou a ver Taylor, né? O Taylor foi o primeiro cara que começou a transformar a administração científica, né? Ele começou a ver que as coisas na organização mudam quando você tem estudo e processos, né? Você muda algo e começa a trazer competências para as pessoas. O Ford, lembra do carro do Ford, aquele pretinho? Todo mundo poderia ter um carro que quisesse, desde que fosse o modelinho dele, que era o preto. Então, o Ford ele levou, né, o modelo do Taylor para a Ford. O que era o modelo Taylor? Tudo cronometrado, todo mundo fazendo, tinha uma esteira uma ordem de prioridade na montadora, e ele começou a fazer, e para ter uma ideia, né, o tempo de construção de um carro do modelo Ford caiu de dias para horas, para 1h30, se me falha a memória. Então, nisso ele barateou muito custo e começou a popularizar o carro, que era a visão do Ford de que todas as pessoas poderiam ter um carro. Ele costumava dizer que uma empresa ela só enriquece se o entorno dela enriquece também. E é verdade, porque se eu estou só tirando dinheiro, tirando, e deixando as pessoas pobres, quem vai consumir? Não é verdade? Então, o entorno precisa enriquecer. E aí ele fazia com que os próprios funcionários pudessem adquirir um carro. Era um preço tão popular que até mesmo quem trabalhava na montadora, né, um serviço simples, vamos dizer assim, ele podia adquirir, tá? Então, o Robert King... Opa, passei sem querer. Ele começou com alguns modelos de metas. Então, primeira coisa, na sua empresa, hoje ou amanhã, quem está abrindo ainda. Não tem como falar você abrir uma empresa só por amor, gente. Por mais que a gente ame a nossa profissão, ainda mais quem é professor, tem mania de achar que é ofício, é sacerdócio. Não.
Empreendedorismo, como diz aqui a primeira linha, exige rentabilidade e lucro. Não tem empresa que se sustente, nem uma ONG. Ah, mas é uma ONG. A ONG também tem que ter, porque ela vai ter que pagar os colaboradores, ela vai ter que arranjar dinheiro de alguma maneira. Então, por mais que fale, mas é bem lucro, que é fins filantrópicos. Não é bem assim. E tem aqui uma advogada que depois pode dar consultoria, vender consultoria melhor sobre o assunto. Então, o papel do líder é indicar claramente a direção que a empresa deve seguir e descrever o comportamento esperado. Então, se eu tenho a área T, eu tenho que deixar muito claro qual é a visão da área T, para onde que a minha empresa está indo e como que ela está indo e o que se espera de uma pessoa que trabalha na minha equipe lá. Então, só citando um exemplo, houve uma questão na semana passada de que um professor desmarcou a aula com cliente VIP. Tudo bem, isso é uma coisa permitida, a gente pode pedir para desmarcar se houver algum problema, o aluno também. Desmarcou para poder fazer uma coisa particular para o feriado. O cliente aceitou. E aí, depois, no feriado, o cliente ligou, a pessoa falou: olha, eu esqueci que era feriado, eu não vou poder te dar aula hoje, que eu estou saindo para um evento em família. Não dá, entendeu? Não é um comportamento adequado, pelo menos na minha empresa. E eu falei: então, nós estamos oferecendo para essa cliente 1 hora extra de graça, pelo menos, além de uma ligação minha e sua pedindo desculpas, minimamente. Percebe? Então, o líder ele tem que o tempo inteiro, mesmo ele deixando claro, algumas vezes os funcionários vão desviar. O papel do líder vai ser trazer. A gente vai falar daqui a pouco do Ken Blanchard, que é a questão da liderança situacional. Grau de maturidade maior, eu deixo eu delegar mais. Grau de maturidade menor, eu vou ter que estar ali um pouquinho mais no controle, tá bom? Outra coisa que ele trouxe de modelo, o Kim, é a questão dos processos internos. E de repente você fala assim: ah, meu Deus, 9h30 da noite, não tem nem empresa, que processo interno é esse que ela está falando? Já diferente da Terezinha, que certamente tem seus processos, suas normas, que quem entra, ela vai tendo que passar ou pedir para alguém passar para a pessoa adquirir, vamos dizer assim, a cultura da empresa, como que funciona, como é que é calendário, como é que é ritmo. Então, tem empresa, mesmo grande, não se espante se de repente você fala: nossa, a minha não tem nem nada, a coisa vai acontecendo, eu vou fazendo. Mas tem empresa grande que não tem estabilidade e continuidade. Eu trabalhei numa determinada empresa que a cada semestre tinha uma novidade. Vamos fazer isso porque isso funciona. Ei, não, para. É comitê, não, acabou. E a gente não via resultado. Então, eram horas de trabalho caras, porque são funcionários, e que não trazia nenhum resultado para a empresa e que desmotivava a equipe, porque a equipe que quer comprometida, ela quer contribuir para resultados, ela quer ver. E se não tem uma estabilidade, não tem continuidade, não tem rotina, não tem nada, você tem o caos. E onde tem caos, é falta de liderança. Se sua empresa está um caos, se sua vida está um caos, de repente a sua empresa, a sua vida está um caos, está faltando a autoliderança, está faltando saber para onde que eu vou, quais são os processos que eu preciso, de que maneira que eu faço isso, qual é a minha rotina. Uma criança que entra lá na fase 1, no jardim 1, sei lá o nome que dá, ela já começa a aprender rotina. Se ela não tem na casa dela, às vezes é um pouquinho complicado. Ela tem que saber que tem aquele horáriozinho para isso. Primeiro chega, coloca a merendeira ali, faz não sei o que, a lancheira, né? Merendeira é coisa de velho. A lancheira, ela vai sabendo que tem uma rotina na sala de aula. Então, desde pequeno é importante. Agora, imagine uma empresa, ela precisa realmente ter esses processos internos muito claros. Então, se sua empresa é só você, vamos supor, Silvia, principalmente ela é sócia, não sei se tem administrativo. Então, a Silvia ela vai ter que ter com clareza quais são as rotinas que ela tem. Porque, vamos supor, se todos os dias ela for ao fórum e lembrou uma coisa, e agora lembrou outra, não, lembrou outra, ela não faz mais nada. Então, estou chutando aqui, só um exemplo, ela sabe que segunda e sexta não é bom dia de ir ao fórum, então terça e quinta ela vai. Estou dando um exemplo. Então, ela já estabeleceu que terça e quinta nesse horário. Tal horário é mais tranquilo para ela escrever todas as petições, sei lá o que, defesas, percebe? Então, ela vai ter que ter rotinas, até porque quando ela começar a ter um administrativo, ela vai ter que falar: olha,
tal dia do mês tira a nota fiscal, tal dia do mês faz não sei o quê. Percebe? Mesmo a empresa piquititinha, quando ela tem processos internos bem definidos, você otimiza tempo, e tempo não é dinheiro, tempo é vida, ok? E uma coisa muito boa que ele trouxe foi o modelo das relações humanas. Muitas empresas ainda precisam aprender que gente é o que tem de mais importante na empresa. Tem muitas empresas que ainda não aprenderam, tá? Mas uma coisa que eles aprenderam, que ele trouxe, teve um experimento, estou tentando lembrar se é Hawthorne, não lembro o nome do cara, mas foi um experimento que foi colocado numa fábrica, salas mais luminosas. Iluminaram a sala e aí a produtividade aumentou. Mas aí depois eles tiraram e a produtividade continuou a aumentar. Tava a sala, iluminou, produtividade. Tirou, produtividade continuou aumentando. Então, não era a sala. E aí eles começaram a perceber que foi a relação entre as pessoas que faziam a produtividade crescer. Quantas vezes... É uma aula, tá? Oi? Oi, Jonathan, se não for com a gente, desliga o som, por favor, tá? Boa noite. Aí. Então, o Robert King ele trouxe isso para a gente lembrar que quando eu tenho equipe boa, e essa equipe pode ser só equipe, tá, gente? Ou no caso da Terezinha tem uma equipe grande aí, a Tatiane tem acho que 12 liderados. As pessoas é que vão trazer os resultados. Então, para isso, o líder precisa ajudar as pessoas a encontrar o seu próprio propósito, tá? A gente trabalha com gente, portanto, não é só apertar parafuso, lubrificar a engrenagem e a máquina funciona. Tem a ver com motivação. E aí eu preciso saber que a motivação é intrínseca dentro dela e extrínseca fora dela. O ideal é que as pessoas trabalhem com a motivação intrínseca. Elas fazem não só porque seria uma recompensa ou uma punição. Elas fazem porque estão realmente engajados. Um bom líder... Quantas vezes, talvez vocês tenham tido bons líderes, que você fez muita coisa, talvez nem pela empresa, mas por causa do líder. O resultado é saber que não é, olha, não tem como te dar aumento, não tem como dar hora extra, não tem como... Mas, poxa vida, estamos precisando. E o líder era tão bom que ele não usava o poder formal, mas o poder informal, o poder de persuadir, realmente de ser gente boa, traduzindo, o cara é gente boa, e aí você vai até o abismo se for o caso. Então, esse é o papel, não de levar para o abismo, né? Mas esse é o papel do líder. E aí o Kim, antes disso, eu falei, pedi um stop aqui, já ia esquecendo, que eu vou emendando. Deixa eu ver se o stop está aqui. Eu mandei para vocês um teste, não mandei? Um inventário que eu pedi para vocês fazerem. Cri, 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 cri. Sim. Obrigada. Só a Silvia que falou sim ou foi a Terezinha? Quem falou sim? Não, eu não sei. Tati. Peraí. Foi a Tati. Muito Eu não obrigada, fiz. Tati. Esse pessoal que não faz dever de casa e deixa o professor com aquela cara assim, eu não mandei? Tati, você respondeu o questionário? Sim. Alguém mais sabe que questionário é esse? O Brian, eu fiz também. Tá pensando o quê? Tati, o pessoal aqui do Sul leva a sério. Então, eu creio que eu tenha mandado no grupo do WhatsApp, não tenho certeza. E eu não lembro se eu coloquei no grupo, porque, gente, a pessoa vai... Se eu coloquei no grupo do... Enfim. Sim, tá no grupo, tá ali a prova do crime. 5 de novembro, editado dia 19 de novembro. Não, dia 27, sei lá que dia. Tá lá, quem não fez, gente, tá lá, inventário, papéis de liderança. Tá na tarefa para aplicar, tá? Se você tiver computador aí aberto. Esse inventário, então só a Tati e o Brian fizeram, então eles vão entender um pouquinho mais, mas nada que impeça vocês entenderem, tá? Quando vocês abrirem lá, que vocês vão dar umas notinhas, não tem certo e errado. É um questionáriozinho que vocês vão dando nota de 1 a 5 para cada item. E é pensando no contexto onde você está hoje,
seja de trabalho, seja familiar, não estou trabalhando, na tua casa, na tua vida. Como que é essa organização, seja familiar, seja igreja, seja escola, seja o seu escritório, seja o curso onde você dá aula, como que você está exercendo a sua liderança? No final, lá embaixo, quando você responde tudo, sai um radar, um radar que o Jonathan também fez, aí, sai um radar, eu não estou no grupo, Elaine não está no grupo, então, Elaine, tem um tempão que a gente pediu, mas não tem importância, porque isso aqui, aí, ó, não tem importância, porque isso está no grupo do Google Classroom, tá? Esse você tá. Então, aqui às vezes eu mando nos dois, mas sempre o principal é o Google Classroom. Está lá na seção para aplicar, tá? Você vai descer, você vai ver que tem um vídeo, o planejamento semanal e o inventário que eu coloquei depois. Então, mas pode fazer depois, tá, gente? Eu vou compartilhar a tela de novo. Quem fez vai perceber que apareceu algo mais ou menos, só que sem essas anotações. Mas, deixa eu ver se eu trouxe um exemplo do radar, só para ver se está no próximo slide. Não, não trouxe não. Mas saiu um radar que tem esses papéis aqui, ó, mentor, inovador, negociador, produtor, etc. Quando vocês fizerem, vocês vão perceber que tem uma ponta maior para um deles, ou menor, maior. E o que é isso aqui? Não quer dizer que se você é mentor e não é produtor, você está mal, não é. É que talvez hoje você vai estar mais para um lado do que para o outro. Se vocês perceberem esse gráfico, ele se divide em dois eixos, tá? Você tem lá em cima flexibilidade, lá embaixo controle, e do outro lado, aliás, 4 eixos. Do outro lado, interno e externo. São 2 eixos com 4 partes. O facilitador e o mentor, ele está muito focado em gente e processos internos. O monitor e o coordenador, ele está muito focado nos processos internos, que tem mais a ver com controle. E gente, se a gente perceber, tem a ver com flexibilidade. Quem está como inovador e negociador, ele está com sistemas mais voltados para o externo. Então, é a pessoa que, de repente, vai gerenciar ou vai provocar mudança, ele vai negociar, ele vai apresentar ideias. E quem está como diretor e produtor também está com um olhar externo, mas um pouco mais de controle, porque ele está lá naquele modelo das metas racionais. Lembra que eu falei das metas racionais? São todos os modelos dele aí que a gente acabou de ver. Relações humanas, sistema aberto, processo e tudo. Então, quando você fizer, volta para esse slide aqui, lembrando que eu vou deixar a gravação no grupo, talvez não hoje, você dá uma olhada, eu estou mais em que papel nesse momento? Quais são os meus lados, minhas pontas que estão maiores? Não quer dizer que você vai ter que trabalhar para melhorar, é que no contexto onde você está, você vai estar precisando mais de um do que do outro. Por exemplo, nesse contexto da área T, eu estou mais como inovadora e negociadora. Por quê? Eu não tenho uma equipe grande, né? Estou aqui voltado para motivar a minha equipe, coisa e tal. E eu preciso muito, como é uma empresa que está iniciando no mercado, tem 1 ano, vai fazer 1 ano. Essa empresa, eu tive uma de 15 anos que tinha uma outra, né? Outra visão, por 15 anos. Mas essa é nova. Então, eu tenho que trazer coisas novas, negociar, atrair clientes, percebe? Está muito para o externo. Quando a equipe começar a crescer, eu tenho que ser mentora, eu tenho que ser facilitadora, eu vou precisar organizar processos internos que já estão organizados, mas eu vou ter que trazer a equipe para esses processos. Faz sentido isso, gente? Isso aqui já é um nível um pouco mais, não é que seja difícil, mas um pouco mais complexo, talvez para a Terezinha, que tem uma equipe grande, para a Tatiana, no seu contexto do Brian e do Jonathan, de repente vai fazer mais sentido. Então, de repente, a Terezinha, que está muito no pedagógico, pode ser que ela, pode ser só, tá? Não sei, não vi o teste dela. Pode ser que ela esteja muito como mentora e facilitadora, porque ela precisa que a equipe dela trabalhe bem. Por outro lado, a empresa dela está expandindo, ela também vai ter que estar, talvez, com esse papel sendo bem trabalhado. Ok? Finalizando a noite, ufa! Ken Blanchard, ele é muito famoso, como alguém já postou lá, pelo livro Gerente Minuto. Mas eu conheço esse livro. Conhece? Conheço. Bem velhinho, abafa, bem velhinho esse livro. É. Mas, basicamente, o que a gente vai trazer para cá é que existem várias teorias de liderança, tá, gente? A gente não está conseguindo no curso todas, porque seria
só um curso de liderança imenso. Então, tem vários gurus, a gente está vendo 4, né? Ken Blanchard aqui é o último. Mas como voltar a tela anterior, só para ver uma coisinha que eu perdi aqui. Isso, obrigada. Esse? Assim, isso mesmo. Pode passar? Pode. Então, o que o Ken Blanchard ele começou a perceber? O líder, como eu falei, ele vai de acordo, o estilo dele, ele vai de acordo com a equipe. E aí vocês estão vendo aqui que vocês têm, ó, comportamento de relacionamento baixo e alto, comportamento de tarefa baixo e alto. A grosso modo, eu chamaria esse comportamento de tarefa a maturidade que a equipe tem e o de relacionamento e engajamento, tá? Então, vamos supor, um cara que acabou de entrar para uma empresa e que não conhece ainda tudo, você tem uma tarefa que para ele é alta e o relacionamento ainda é baixo, ele ainda não conhece, não está engajado, não conhece tudo, você vai ter que determinar, vai ter que dizer o que fazer. Por outro lado, você tem, às vezes, na sua equipe, pessoas que ela já sabe o que tem que fazer, tá? Então, ela já tem noção do que precisa, ela não está incompetente e ela precisa, na verdade, talvez está faltando a vontade de fazer, vamos dizer assim. Você vai precisar persuadir. Porque tem líder que eu trabalho que tudo assim, demite. Demite. Não é, gente. Infelizmente, não é. Ou felizmente. Porque se você sair e demitir todo mundo, você não vai ter ninguém. Você vai precisar, como líder, desenvolver pessoas. Então, como eu falei, competência baixa, mas engajamento alto, eu preciso ajudar essa pessoa mais de perto a determinar o que vai ser feito. Competência alta e o engajamento, a vontade está um pouco baixa, vou trabalhar com a persuasão. A pessoa tem a competência alta, ela sabe fazer. De repente não está motivada, eu preciso descobrir e persuadir. Por outro lado, quando eu tenho uma competência que é baixa, mas o engajamento é alto, eu vou ter aí, no caso, a tarefa baixa, né, eles chamam de relacionamento alto, compartilhar responsabilidades, compartilhar a visão, compartilhar metas. Uma pessoa que está quase no ponto que é o próximo, que é o de delegar. Ele está apto para fazer a tarefa e ele está com a maturidade ok, você delega. Lembra que delegar não é o tal do delargar. O que significa delegar? Eu vou gastar... Porque tem gente que fala assim, eu faço essa planilha muito bem. Então, o tempo que eu vou gastar ensinando fulano é fácil. Você pode fazer em 5 minutos. E talvez você vai gastar 1 hora para ensinar. Mas vai ser a última 1 hora, porque depois todas as planilhas aquela pessoa vai fazer. Faz sentido? Para isso eu preciso mostrar como se faz, checar se a pessoa entendeu, acompanhar até o momento que ela começa a fazer sozinha. Quem já teve que... Até demore mais do que 1 hora, tá? Mas a gente também treinar, não deu certo, eu estou dispensando, você acaba também não tendo uma otimização do seu tempo. Porque se você já treinou aquele colaborador, aí ele, de repente, não é tão bom numa coisa, você manda ele embora, depois você vai a outro, você vai com outro tempo e tá dando aquele treinamento. Eu tive uma professora lá na escola que ela era muito boa. E quase que eu mandei, que ela é muito boa, ela é muito boa. E quase que eu dispensei. Quando vi que eu tinha que investir mais no treinamento dela, aí a coisa aflorou, troquei ela de lugar, de turma, e deu tudo certo. Então, você também tem que perceber qual o talento dele, em que situação que ele vai render mais, tá? Para dar continuidade ao treinamento. Muito bem, obrigada, Terezinha. Só lembrando que aqui, gente, uma pessoa competente numa coisa pode ser que em outro projeto ela não seja competente. Então, de repente, aquela que é super competente, está 20 anos na casa, num outro projeto, numa outra coisa que ela vai fazer, ela está lá no determinar, vai ter que ser determinado o que ela vai fazer. E isso que a Terezinha trouxe é importantíssimo. O líder precisa contratar pessoas certas para o seu time. Se ele não pode contratar e o time já chegou pronto, é começar a observar como que cada um pode funcionar. Por exemplo, eu estou com um cliente do coaching de liderança, ele tem uma equipe, não sei se são 48 pessoas, eu não lembro, e aí ele tinha ouvido falar que delegar era bom, saiu delegando para todo mundo. Aí deu um caos, porque ele delegou.
muita gente ficou feliz, muita gente ficou arrasada, não sabia nem por onde começar. E aí foi que a gente trabalhou, né, a liderança situacional, que é isso daqui, e aí a gente mapeou como é que estava a maturidade do fulano, do Beltrano, do tal, e aí ele começou a colocar aqui, nesse... Acho que até a gente pode fazer um exercício agora. O exercício... Opa! Voltei. O exercício consiste em você pensar assim, lá na tua empresa, quem é que será que nesse momento eu preciso realmente determinar? Olha, faz assim, quase com a receita de bolo pronto. Quem é que de repente eu vou persuadir? A pessoa sabe fazer, mas de repente não está com tanta boa vontade ou motivação. Quem é que, de repente, nesse momento, eu consigo fazer com que a pessoa, eu compartilhando mais, porque ela já tem um engajamento bom e ela sabe fazer a tarefa. Eu consigo, né, o comportamento dela de apoio, ela me apoia bem, eu só preciso que ela compartilhe. E quem é que está no momento em que eu não preciso direcionar, eu posso apenas delegar. Ensino uma vez ou duas que seja, mas ensino, acompanho e deixo. Pensa nas pessoas, coloca o nomezinho aí na tua mente. Pode ser filho também, tá, gente? Às vezes tem filho que, né, vai mais solto, tem filho que você tem que estar ali acompanhando mais. O que importa aqui, e lembrando, a Solimar, altamente engajada, faz e tal, aprende a aprender. Mas vamos supor que a Solimar foi colocada numa equipe de marketing. Eu tenho um engajamento bom, mas a minha competência não vai ser tão alta nisso. E aí, de repente, eu vou precisar que me diga o que fazer, até eu aprender e eu ir para o delegar. Não necessariamente eu tenho que ir do E1 para E2, para E3, para E4, tá, gente? Eu posso aprender a ser determinada e depois você pode delegar para mim. Não necessariamente você vai ter que persuadir, se eu não vou estar afim de fazer ou qualquer coisa, tá? Bem, para finalizar sobre Blanchard, a gente tem aqui... Opa! Travou aqui? Foi? O que ele fala, tá? Então, o cara que está lá no S1, eu dirijo. O cara que está no S2, lembra que eu treino. O outro cara eu apoio e aí eu delego. E aí, aqui ele chama nesse quadro aqui de competência e compromisso. Lembra que eu falei de engajamento? A competência do cara D1, tá pouca. Ele acabou de entrar. Mas ele tem um compromisso elevado, ele tá afim. Dirige, determina, mostra. Porque muita gente... Isso acontece também, Terezinha, que a professora sabe, muitas vezes, porque o professor ele é líder. Aliás, todos os professores deveriam estar fazendo esse curso, né? Porque ele é líder. Muitas vezes eu pego uma turma de... Quando eu falo eu, o professor, ele pega uma turma de sexto ano e ele parte do princípio que, pelo cara estar no sexto ano, ele já deveria ter competência tal e tal. E nem sempre tem. Então, muitas vezes... O menino lá do sexto ano está até animado porque está no sexto ano, mas a competência dele é pouca. Muitas vezes o professor vai ter que dirigir, vai ter que mostrar como é que faz uma pesquisa assim, como é que abre um dicionário assim. Percebe? Ele vai ter que mostrar. De repente, quando ele tem um compromisso baixo, mas tem alguma competência, vou treinar. E aí foi como a Terezinha falou. Eu tinha uma professora que eu treinei, e depois, opa, eu tive que ver também o local que ela ia se encaixar. Se eu tenho um compromisso que varia, né, o grau de comprometimento dessa minha equipe está variável, mas tem uma certa competência, apoio. Até que eu consiga, e o ideal, o mundo ideal, né, é que a gente tivesse todo mundo que era só delegar, mas não é assim. O que acontece muitas vezes na empresa é que você é contratado e já te delega um monte de coisa. E aí, o teu resultado não é tão bom, porque você às vezes nem teve orientação. Muitas empresas não investem em treinamento. Não é porque a Terezinha está aqui, não, mas a escola dela aqui na região é uma das escolas, né, das poucas escolas que investem em treinamento no seu professor. Porque tem escola que parte do princípio que o professor já fez a faculdade, já está treinado. Não é do engano.
Quem dera. O cara volta, entra, sai da faculdade sem saber engajamento, manejo de turma, como fazer avaliações criativas e diversificadas, como trabalhar projeto de leitura. Percebe? E aí cabe a escola. Eu estou falando de escola, que eu tenho a Terezinha aqui, mas cabe a empresa treinar. Não pensa que o seu funcionário, porque fez administração, ele vai saber fazer. Fez secretariado, que ele entende de planejamento. Você vai ter que treinar. E isso é o papel do líder. E agora tem um teste. Esse teste é de 2 minutos. Eu não sei se eu dou individual, se eu dou em dupla, se o que eu faço. Vai ser individual, tá bom? E é o seguinte, vocês têm 2 perguntas, cada uma valendo 5. E se vocês tirarem nota baixa, fica reprovada, hein? Brincadeirinha. Essas 2 perguntas aqui para vocês responderem. Vocês podem falar se quiser ou podem escrever. Então, que lição vocês estão tirando hoje desse pilar da gestão, que é o pilar liderança? E, principalmente, qual vai ser a primeira atitude que você pode tomar para colocar a lição de hoje em prática na sua vida, no contexto que você estiver? Posso parar de compartilhar para abrir o microfone para todo mundo? Então, que lição e que ação? Se puder lembrar essas 2. Que lição que eu tiro hoje? Que ação que eu vou fazer a partir de... Hoje não, que vocês vão querer dormir, mas a partir de amanhã. Então, bem rapidinho, vamos começar com a Silvia, que foi a primeira. Silvia, Tá. lição e ação. Tudo bem. A lição que eu acredito que eu tenha tirado hoje foi quanto à autogestão. Acho que, por conta do meu trabalho, eu tenho que gerenciar melhor o meu tempo. Né? Eu até coloquei a questão do checklist diário. A primeira coisa que eu faço assim que eu chego no escritório, eu tenho um papelzinho bonitinho, um planner, e aí eu chego, o que eu vou fazer hoje? Eu coloco por ordem de prioridade o que eu tenho que fazer, se tem prazo no dia, se não tem, se tem audiência, para poder tentar me organizar. Eu tenho feito isso e eu acho que o dia tem rendido melhor. Mas eu faço um planejamento diário e não semanal, porque às vezes acontece alguma coisa no meio da semana e, como eu estava falando, eu não consigo fazer um planejamento semanal. Para mim é impossível isso. E a primeira atitude eu acho que eu já venho tomando, que é tentar fazer esse planejamento diário para ver se eu consigo gerenciar melhor o meu tempo. Beleza. Bem rapidinho, eu tinha falado com a Liz. A Liz está comigo desde as 6 horas, que ela estava no Master Sales. Eu tenho um laser coaching, que nada mais é do que coisas específicas que o cliente precisa melhorar, uma competência que precisa adquirir. Se for questão de planejamento, a gente pode fazer um laser coaching, que às vezes em 1 ou 2 sessões você já deslancha, tá bom? Vamos lá, já que eu mencionei Liz. Liz, uma lição e uma ação. Bom, eu vou repetir então a do curso anterior, né? Que é exatamente isso. Eu preciso, né, ter mais foco assim, em manter o meu planejamento, em conseguir executar o meu planejamento, que eu tenho meu planejamento semanal, mas eu também não consigo, né, seguir. Então, é isso aí, essa questão, o aprendizado e também a atitude que eu vou precisar começar. Muito bem. Jonathan! Uma lição e uma ação, se o celular deixar. Boa noite, Elimar. Eu consegui pegar a live do meio e a lição que eu recebi é referente a delegar. Você falou agora há pouco, porque às vezes eu vejo que apenas a orientação, sem delegar especificamente aquilo que a pessoa deve fazer, eu acho que fica muito deixado o que você falou. Então, isso daí é crucial para mim, é uma aplicação que eu vou dar a partir de agora, mesmo que tenha um pouco mais de tempo para fazer a tarefa. Eu vou ver que também uma pessoa que vai ser capaz de dominar a área que ela está atuando também. Essa aí é uma lição que eu aprendi hoje. E é já uma lição com ação. Muito bem, obrigada. Eu não me apareça, se Tati puder aparecer, até porque depois a gente vai tirar um print com a nossa fotinha, todo mundo lindo e maravilhoso, tá? Conta pra gente, Elaine. Uma lição e uma ação.
Júlia já vai se preparando, Brian e Tati também, tá? Na verdade, a lição que eu... Tem algumas que me chamaram a atenção, é a questão de treinar, acompanhar, para depois de estar tudo certinho, delegar, a questão da consensação, da discussão para chegar, né? Porque às vezes a gente realmente esquece de saber o que o outro está fazendo bem ali no trabalho. Obrigada, muito bem. Tati, oi, desculpa, eu te cortei, perdão, Elaine. Não, por causa do barulho eu acabei ficando um pouquinho quieta. Mas é isso. E aí estou tentando me organizar, a minha organização. Eu faço um planejamento semanal, mas como as coisas mudam, aí eu tento me encaixar e tenho conseguido fazer algumas coisas. Ok, muito bem, obrigada. Estou feliz que você está aqui, hein? Obrigada. Liga, a gente vai tirar uma fotinha daqui a pouco, a gente vai fazer o print. Tati, uma lição, uma ação. Bom, a lição é que, no meu caso, eu estava trabalhando muito mais por urgência do que prevenindo a urgência. Então, assim, a ação é realmente começar a se planejar e executar as coisas no tempo certo para que elas não se tornem uma urgência e que eu não perca tempo com coisas desnecessárias. Um exemplo bendito do celular e os aplicativos. Crucial, tira tudo hoje. Júlia. Bem, lição. A maior lição, na verdade, foi o maior coaching que eu levei até hoje. É ser mais líder do que chefe comigo. Eu tenho me cobrado algumas coisas que tem como organizar, tem como delegar e tenho julgado muito. Então, assim, acho que ser um pouco mais líder também, né? Entender esse processo de aprendizagem que assim, não é para ninguém nasce acertando, né? A gente erra também. E o que fazer para poder... A ação, né, que eu tenho depois dessa lição é poder organizar mais essa questão de tarefas de delegar, de importância e também pensar antes, mas assim, bem antes de fazer as coisas para que elas não se tornem depois arrependimentos, urgências e, enfim, né, também saber que atrás disso tudo tem um ser humano e a gente precisa se entender, compreender como ser humano. Beleza. Vamos fazer o print logo, porque o Brian acho que está no trabalho. E aí, como ele só ligou agora, de repente vai ser o momento que eu consigo vê-lo. Todo mundo lindo, eu já vi Terezinha soltando cabelo. Não esqueceu de mim, não, né? Ou não esqueci não. A gente só vai fazer o print, porque o Brian, ele tá no trabalho, eu acho. Faz assim, Brian, se tiver. Então, assim, a gente vai tirar o print. Eu vou deixar a palavra para ele. Depois vai Penha e Terezinha. Não esqueci de ninguém, viu? Tá aqui anotando. Então, sorriso, vocês estão sendo printados. Foi, deixa eu ver se foi mesmo, porque eu fiz isso com o cliente mais cedo e não tinha ido e foi para o espaço. Deixa eu ver se vocês já estão no Face. Sim, diga sim. Internet toda. Foi. Eu vou publicar, depois eu escrevo. Pronto. Então vamos falar, Brian, que está aí. Conta, se for possível, tá, Brian? Acho que o Brian escreveu, deixa eu ver se foi ele. Tá, o Brian escreveu. Eu vou ler aqui, ó. Minha lição é buscar melhorar meu tipo de rotina e atitude e incluir o planejamento semanal ou diário de vez em minha rotina. Estou aqui para te ajudar, Brian. Penha, não esqueci de você. Uma lição e uma ação. A lição que eu achei bem interessante foi a questão de você delegar, mas saber o nível que o teu colaborador está. No nosso caso aqui, a gente trabalha com aulas, né? Então a minha filha está sempre falando, mãe, a gente precisa assistir uma aula do André, que é o professor de matemática, meu filho mais novo. E eu falo, não, Cássia, não precisa, mãe, precisa porque ele não está acostumado com sala de... o lance dele é meio sala de aula. Agora a gente vai dar aula particular, então é outra vibe. Então essa foi a minha grande lição, e a minha ação é fazer isso. A gente vai trabalhar agora a coisa da individualidade, ele ensinar individualmente, né, para cada aluno. É isso. Ô, líder, muito bem.
E por fim, mas não menos importante, a pessoa mais citada no dia de hoje, Terezinha. Ah, meu Deus, eu tô toda fico vermelha, fico com vergonha, constrangida. Olha só, eu faço bastante planejamento, eu faço planejamento semanal, eu já estou planejando o ano todo, né? Eu faço calendário letivo, ali já tem a espinha do meu trabalho que vou desenvolver durante o ano todo. Aí eu faço semanal e, às vezes, para não ficar nada de fora, eu ainda faço por unidade. Eu faço um checklist no final do primeiro semestre e um checklist no final do segundo semestre, né? Aí todo dia eu reviso, vejo o que está faltando para cumprir no dia seguinte. Mas mesmo assim, né, a lição que eu tiro hoje é que eu tenho que melhorar o quadrante 3, porque às vezes as situações na escola aparecem muitas emergências, né? E às vezes, se a gente não tomar cuidado, como bombeiro, a gente fica apagando incêndio e o tempo vai embora. Então, tem que melhorar nisso daí, tá? No quadrante 3. Ok? Respondi. Respondeu. Pessoal, tem desafio. Vamos lá. Que acabou. Então, o desafio é: 1, vocês me mandarem uma mensagem particular, individual, dizendo o que aprenderam e por que valeu a pena ficar até as 10 da noite hoje aqui. Porque se não valeu, a gente tem que corrigir a rota. Se, meu Deus, para que eu fiquei lá até 10 horas? Por que valeu? Me manda, não precisa ser hoje, mas até amanhã. Lembrando que amanhã significa 29 de novembro, tá bom? Não é amanhã, o futuro, lá longínquo. Segundo, que vocês postem no grupo. Então, mensagem individual, por que valeu a pena estar aqui até 10 da noite. Segundo, no grupo, essa ação que vocês falaram aí, tudo bonitinho. Eu vou fazer não sei o que lá, eu tô ótima, agora eu sou uma pessoa iluminada. Agora é a ação, se ela vai virar realidade. Porque na semana que vem vai ter uma postagem no grupo perguntando: e aí, quem fez? Conta aqui nos comentários. Porque é ação. É no grupo do WhatsApp, e se for no grupo do WhatsApp, você tudo no grupo do WhatsApp, eu vou te colocar agora, porque você foi a única pessoa que não me disse: eu não estou. Por quê? Eu não sabia. Tá lá, por favor, leia o nosso grupo, tá lá. Quem não tá ainda, manifeste, mas você vai entrar hoje, logo após essa bom. Eu não vi esse. Vocês vão ter 2 dias de descanso. Mentira, porque amanhã você já tem que postar coisa, mas vocês vão ter quinta e sexta de descanso. Só no sábado, dia 1º, é que eu vou abrir o segundo módulo, que é organização. Organização, questão de empresa, mas a gente vai falar também do que a gente precisa, que é organização pessoal. A gente vai misturar um pouquinho dos dois, tá bom? Mas na live vai ser mais a questão mesmo de organização, de empresa, tudo bem? Quem tá animado para sábado? Então é no privado. Gente, levanta a mão. Eu, sábado, nem vou entrar, minha filha. Diga, quem falou? Oi. Solimar, você quer que mande no privado, no seu, não é isso? Não. No particular, por que valeu a pena ficar aqui até as 10 horas? No grupo do WhatsApp do pessoal, é o seu compromisso com a sua ação. A minha ação vai ser que vocês prometeram um montão de coisa linda aí. Quero ver a prática, entendeu? Beleza? Chega de mim? Ou tem mais uma pergunta? Vocês estão que nem aluno da faculdade, posso ir embora? A pergunta é essa, posso ir embora? Acabou a aula? Então, pessoal, por hoje é só. Um grande beijo para vocês. E, por favor, parem de sumir. Apareçam no grupo do Google, quase que não sai, do Google Classroom. Beijão e boa noite para vocês. Tchau. Boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau.